Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, aqui Vitor Fagundes, canal Maná Vivo. Com o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à temática das festas do Senhor. Hoje nós vamos falar de Pentecostes. Essa palavra ela vem do grego Pentecoste, que significa quinquagésimo. É uma festa que servia para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo sol, pela chuva, pelo alimento que lhe providenciava, pela colheita. E acontecia no fim da primeira colheita do ano. E os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus como agradecimento. E essa festa na Bíblia ela está inserida juntamente com a festa das semanas ou festa das primícias. Ela é o desfecho da festa, porque acontecia e ainda acontece no sistema judaico atual 7 semanas após a Páscoa. Lá em Levíticos capítulo 23, verso 15, fala da festa de Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. E lá mais na frente, no verso 20, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. Então nós vemos aqui que no Pentecostes 2 pães são feitos da oferta das primícias, mas eles são levedados, Tudo que é levedado, o fermento sempre tem uma conotação de pecado. Esses 2 pães representam 2 povos. E isso nos mostra que mesmo depois da obra da cruz e ressurreição de Cristo, judeus e gentios ainda cometem pecados, porque ainda estão em corpos perecíveis, tentados aos desejos da carne. Que nós achamos que o Pentecostes só ocorreu após a ascensão de Cristo, quando os seus discípulos ficaram ali em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. Mas em Êxodo 19 aconteceu o primeiro Pentecostes, que seria a sombra do verdadeiro evento que nós conhecemos, que aconteceu ali na igreja do primeiro século. Deus encontrou os israelitas naquele contexto de Êxodo no Monte Sinai 7 semanas depois da primeira Páscoa. Por esse motivo os judeus chegaram a atribuir a festa de Pentecostes ao significado da revelação da lei de Deus ao seu povo. Se pegarmos a sombra do primeiro evento, lá em Êxodo, o povo ele sai do Egito após a Páscoa, passam o Mar Vermelho, que simboliza o batismo, isso segundo as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2, eu vou ler com vocês rapidamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, do mesmo modo que houve essa sequência de eventos lá em Êxodo, lá em Atos, o que aconteceu? As pessoas creram no sacrifício de Cristo e foram batizadas com seu Espírito Santo. Interessante que lá em Êxodo 19 havia-se uma preparação. O povo precisava se purificar e lavar as suas vestes. Interessante que lá em Atos, os discípulos eles tinham que perseverar em santificação, todos juntos, até que o Espírito Santo descesse sobre eles em Jerusalém. E o que mais me impacta no primeiro evento de Pentecostes é que Deus desce como fogo sobre o Monte Sinai e o monte fumegava, ou seja, a presença de Deus desceu como fogo. E no Pentecostes de Atos, Deus se manifesta através do seu Espírito em línguas em forma de fogo sobre
cada um dos discípulos. E 50 dias após o evento que salvou os israelitas no Egito, eles recebem a lei de Deus. E a lei foi colocada em tábuas de pedra. E isso foi sombra. A realidade, que é perfeita, da nova aliança. A realidade a qual o profeta Jeremias profetizou em Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 33. Eu vou ler esse texto com vocês. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então nós vemos a sombra do primeiro evento e a realidade do segundo evento de Pentecostes que aconteceu lá em Atos. E vale ressaltar que antes do Espírito Santo ser derramado no período apostólico, os discípulos tinham que escolher alguém para o lugar de Judas, para fechar os 12. Foi lançado sorte, Matias foi o escolhido. O número 12 representa as 12 tribos de Israel, a totalidade do povo eleito na visão espiritual. Não se trata só do Israel físico. Veremos isso nos estudos posteriores sobre as duas casas de Israel. Agora, com os 12 apóstolos firmados, ali estava a representação, o papel do sacerdote que movia os pães levedados diante de Deus. Vimos que os pães representam 2 povos, judeus e gentios. Os apóstolos tiveram essa missão de levar as boas novas, o Evangelho, e apresentar a judeus e gentios. E o interessante da festa de Pentecostes no período apostólico é que milhares de judeus que habitavam fora da Palestina iam para Jerusalém para participar dessa mega festividade. E acontecia anualmente. E cada um falava sua própria língua, e fazendo uso sempre do grego popular, que era uma língua comum entre as nações. E essa era a ocasião oportuna para compartilhar o Evangelho redentor de Deus. Por meio do Espírito Santo, os cristãos falavam em diferentes línguas, que pessoas de diferentes nacionalidades podiam entendê-los. O resultado é comparado como uma grande colheita de cereais. Foi o batismo de 3.000 pessoas. E para terminar, Joel capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então, essa profecia, ela aponta para o evento do derramar do Espírito Santo, onde as primeiras chuvas, a temporã, ela faz com que o solo seja alagado e os primeiros frutos explodem da terra e crescem muito, como foi o caso da igreja primitiva. E as últimas chuvas, a serôdia, são para amadurecimento dos frutos antes da vinda de Cristo, que virá com os seus santos anjos para colhê-los um a um. E lá mais na frente, no verso 28 do mesmo capítulo 2 de Joel, fala: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós vemos com essa profecia, o primeiro derramar do Espírito Santo em sua plenitude veio no dia de Pentecostes após a ascensão de Cristo. E a segunda fase, o segundo período desse avivamento,
está prometida para os últimos dias. Então nós vemos todos esses sinais citados por Cristo em Mateus 24, que eram sinais que antecediam a sua vinda gloriosa. Então, como é poderoso, irmãos, quantas revelações há na festa de Pentecostes. Tanto a sombra que ocorreu primeiramente em Êxodo 19, como a sua realidade, que é dividida em duas fases. A primeira aconteceu após a ascensão de Cristo em Jerusalém e em seus discípulos, o derramar do Espírito Santo. E a segunda fase está prometida, está profetizada para os últimos dias, quando ele falou que viria outro Consolador e estaria para sempre conosco. Essa é uma promessa poderosa que nós devemos agarrar e tomar posse e viver todos os dias para a sua glória, para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que é o selo da promessa. Amém? Que você possa ter sido abençoado com esse estudo, com essa poderosa festa de Pentecostes. Espero vocês na próxima festa, no próximo vídeo. Tchau, tchau.